Bom, por quê? Porque, logicamente, devastação sempre é preocupação com a gente. Até mesmo aquelas provocadas pelo garimpo. Muitas ou pouco. Jorge Dantas, porta-voz do Greenpeace Brasil, está aqui conosco. Jorge, obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todo mundo que nos ouve. Estou aqui para falar um pouquinho desse problemão que a gente enfrenta na Amazônia, né, que é o garimpo ilegal. Pois é, Jorge. Na Amazônia. E a gente acabou de ver que o problema também está no estado de São Paulo, no Rio Piracicaba. Com uma morte, cenas terríveis, quantidade imensa, milhares de peixes mortos e o rio com cheiro danado. Agora, voltando para a Amazônia. Jorge, diminuiu, não diminuiu o garimpo ilegal na Amazônia? Como é que está a barra aí? Olha, a gente fez um levantamento recentemente, Heródoto, em que a gente viu que pelo menos em 3 terras indígenas muito significativas da Amazônia, que é o território Munduruku, a terra indígena Yanomami e a terra indígena Kayapó, a gente teve mais de 500, uma área equivalente a mais de 500 campos de futebol que foram devastados só no primeiro semestre de 2024, né? Então a gente soltou esse levantamento, a gente fez ele muito recentemente e soltou ele para mostrar para a sociedade brasileira, vamos dizer assim, que o garimpo é um problema que persiste, né? Então a gente falou muito desse assunto ano passado por conta da crise humanitária que estava acontecendo lá no território Yanomami, entre Roraima e o Amazonas. A gente parou de falar um pouco, esse tema saiu um pouco do noticiário, mas o nosso levantamento quis mostrar que esse problema permanece. Tanto que o garimpo ele leva muitos problemas para o interior da Amazônia, para algumas terras indígenas específicas, essas que a gente está falando, mas algumas outras também, mas ele não é um problema só de quem vive no interior da Amazônia, né? A gente fez uma pesquisa ano passado mostrando que, por exemplo, a contaminação de mercúrio que acontece dentro do garimpo ilegal, ele já chega aos mercados e feiras da região norte, né? Então a população da região norte, em alguns mercados e feiras, está comprando peixe contaminado por mercúrio, né? E aí a gente causa uma série de problemas socioambientais dentro dos territórios, né? Então você desestabiliza a comunidade tradicional. A gente tem as terras indígenas hoje, elas são uma das maiores armas que a gente tem para combater a crise climática. Então a gente precisa manter essas terras indígenas de maneira íntegra e saudável e disponível também para as populações tradicionais, né? Para as populações originárias, para que elas possam viver seguindo seus costumes e tradições, né? Então a gente está com um problemão que a gente precisa resolver, que a gente precisa olhar, lembrando que a gente está num cenário de crise climática. Então a gente falou muito recentemente sobre as enchentes, as alagações que aconteceram no Rio Grande do Sul. A gente está com uma perspectiva de ter uma seca muito intensa na Amazônia também, tão intensa quanto a do ano passado, e estamos às vésperas de uma COP, né, que vai ocorrer em Belém. Então isso vai virar um grande assunto ano que vem, e a gente tem aí a persistência de um problema seríssimo, que é o garimpo ilegal dentro de terra indígena. Ô Jorge, de quem é a responsabilidade para impedir, ou para fiscalizar, ou para tirar esses garimpeiros ilegais dessas terras indígenas? Heródoto, a gente está com um problema, na verdade, a gente está falando de um problema muito sério, muito complexo, né? E que ele tem uma série de ações que precisam ser tomadas por vários atores sociais, vamos dizer assim. A gente costuma dizer, eu digo a gente, o pessoal que acompanha esse tema mais de perto, que tem 2 coisas que precisam ser feitas. A primeira é que o poder público se faça mais presente dentro dos territórios indígenas e no interior da Amazônia de uma maneira geral. E quando a gente fala se faça presente, a gente está falando de 2 coisas. Primeiro, ações de comando e controle, com policiamento, força de segurança, para coibir esse crime. É proibido hoje garimpar dentro de terra indígena, então a gente está falando de um crime ambiental que precisa ser tratado por meio das forças de segurança, com polícia, com investigação, esse tipo de coisa. Mas quando a gente fala também da presença do Estado, a gente fala de fazer com que outras políticas públicas também cheguem nesses territórios. Então, quando a gente fala de outras políticas públicas, a gente está falando de política pública de saúde, de educação, de geração de emprego e renda. Acho que vários de nós a gente lembra que um dos estopins, um aspecto muito sério da crise que rolou ano passado na terra indígena Yanomami era a crise de saúde, né? Então você via ali uma situação de malária descontrolada, uma situação de desnutrição, fotos muito fortes, né? Fotos terríveis, mostrando muita gente doente. Então esse outro tipo de política pública também precisa chegar no território.
Mas além da presença do Estado no campo, no chão, nesses territórios, a gente precisa também aqui no Brasil aumentar o rigor na fiscalização da cadeia do ouro, né? Então, esse universo de quem explora, vende, ganha dinheiro com ouro é muito pouco fiscalizado, muito mal fiscalizado, muito concentrado. Ele gera muita renda para um grupo pequeno de pessoas. Então, a gente está falando também de um outro aspecto desse problema, que também é complexo, que também é difícil, mas que demanda também muitas ações da Agência Nacional de Mineração, Banco Central. Então, você tem esses dois, vamos dizer assim, pontos de ataque. A gente precisa que o poder público e o Estado cheguem no território, mas a gente precisa também olhar com muito mais cuidado, atenção e zelo para a fiscalização da cadeia do ouro, que tem muita inconsistência, é muito marcada por ilegalidade também, e a gente precisa ser um pouco mais firme no comércio, na revenda, na exploração desse recurso aqui no Brasil. Perfeito. Jorge, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Nova Brasil. Obrigado. Eu que agradeço. Bom dia para todo mundo. O Jorge Dantas, que acabou de conversar conosco, é o porta-voz, então, do Greenpeace Brasil.